Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Talk2Biz. Se você ainda não conhece o nosso canal, está chegando a primeira vez por aqui, o Talk2Biz é um espaço onde eu falo sobre estratégia, sobre gestão, sobre marketing e sobre inovação. E esse é mais um vídeo da nossa série Desafios Estratégicos em Marketing, onde eu estou a cada vídeo trazendo tópicos e temas que são importantes dentro da área de planejamento estratégico de marketing. Hoje a gente vai falar sobre o conceito de hipercompetição, que eu já citei, inclusive, nos vídeos sobre vantagem competitiva e mercado saturado. Vou deixar os links aqui na descrição, esses vídeos fazem parte também dessa série. Vamos entender o que é esse mercado hipercompetitivo e o que efeitos ele gera para as empresas e a nível de marketing, que tipo de desafio se impõe quando o mercado está nesse tipo de configuração. Vamos lá, vamos para o vídeo. A ideia de hipercompetição, ela é bastante trabalhada no livro do Davene, que tem o mesmo título. Eu já mostrei esse livro aqui para vocês num outro vídeo. Tá certamente aparecendo a capinha dele aí na tela agora para vocês conhecerem. É um livro do início dos anos 90, se eu não estou enganado. Vou deixar também o ano certinho aqui no vídeo para vocês verem. Mas é um livro que trata do quê? De um cenário cada vez mais globalizado, de uma arena de competição global, onde eu tenho um número muito grande de players disputando quase sempre as mesmas fatias de mercado, e aí ele dá o nome de hipercompetição, esses cenários onde a quantidade de oferta é muito grande, eu tenho um número descentralizado de players que vão estar lutando, disputando pelo mesmo grupo de consumidores ou pelas mesmas fatias de mercado. E aí o grande ponto ligado à hipercompetição é que todas aquelas vantagens competitivas que eu posso construir, e aí a gente falou sobre isso no vídeo específico sobre vantagens competitivas, elas acabam sendo desmontadas com muita facilidade. Ora, como isso pode acontecer na prática? Vamos imaginar um cenário de competição mais tradicional, onde eu tenho possivelmente atores ou players locais, regionais, que vão estar disputando um mesmo mercado. Pela própria configuração desses players e pela capacidade que eles vão ter, pela velocidade que eles vão conseguir inserir novas coisas para esse mercado, novos elementos, eu tenho uma competição que ela vai ter um determinado ritmo. Quando eu começo a ter uma facilidade cada vez maior para que o palco da competição não seja mais local ou regional e passe a ser nacional ou global, e aí hoje a gente vê isso com muita clareza. Se eu pegar, por exemplo, o cenário de varejo, o e-commerce aqui no Brasil, eu tenho tantos players que são locais, quanto players que são globais, dos Estados Unidos, da China e por aí vai. Ou seja, o camarada que tem um comércio hoje num centro popular aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu estou, ele pode estar perdendo venda para um outro vendedor lá da China, que está acessando os consumidores daqui pelo AliExpress, pelo Shopee, ou por um outro vendedor que está do outro lado do país, que está também acessando esses consumidores por um marketplace como o Mercado Livre, por exemplo. Eu estou trazendo esse paralelo que é muito atual com o cenário de e-commerce, porque isso mostra o quanto isso torna essa competição bem mais dinâmica. Em cenários, em situações onde eu tenho um grande número de competidores, que eles não estão mais necessariamente vinculados àquela região ou àquela localidade, e há uma facilidade muito grande, tanto de fluxo de capital quanto de fluxo de mercadoria, eu crio esse cenário que o Davene chama de hipercompetição. E aí, em setores onde eu tenho a hipercompetição, a coisa tende a se tornar muito mais agressiva. Aliás, a tecnologia potencializa que essa agressividade seja até bem maior, porque na verdade a tecnologia
por sua própria natureza, ela torna muitas vezes a abordagem muito impessoal. A empresa está atacando um determinado mercado, mas ela não criou nenhum vínculo com aquele mercado. Pode ser que ela esteja atacando um mercado que está distante o suficiente dela para ela não ter vínculo nenhum. E aí a própria condução de negociações, de acordos, de parcerias, que seria um elemento chave, um elemento natural em qualquer desenvolvimento de mercado, num cenário mais tradicional, ele muitas vezes não acontece, porque a empresa está lá do outro lado do planeta e ela está atacando esse mercado aqui. É claro que ela, se está indo bem, ela vai acabar abrindo um escritório, vai acabar abrindo uma representação numa outra região, mas no geral não existe tanta necessidade de você criar aquela inserção local, os acordos locais, a cooperação de alguma maneira, porque na verdade você não tem vínculo nenhum com aquela região. A gente tem algumas características que são ligadas à tecnologia, principalmente tecnologia da informação, à melhoria das capacidades produtivas no mundo todo. Antigamente você tinha alguns polos que eram o suprassumo da produção, da tecnologia e produção industrial. Hoje isso está também descentralizado pelo mundo inteiro. A própria dinâmica do capital leva a isso, porque o camarada não quer manter uma fábrica nos Estados Unidos ou no Japão, porque ele sabe que se ele montar uma fábrica no Vietnã, ele vai ter uma estrutura de custos menor, ele vai conseguir pagar muito menos os funcionários, possivelmente vai encontrar uma legislação também mais frouxa. Ou seja, todos esses elementos unidos criam esse cenário da hipercompetição. Mas a gente vai falar não tanto da hipercompetição, não vamos ficar divagando sobre o tema hipercompetição. Eu convido, se você quiser saber mais, que compre o livro do Daveni e leia, mas o objetivo é entender como isso impacta diretamente na esfera do marketing e na dinâmica de planejamento estratégico de marketing. Porque uma das coisas que o Daveni coloca com muita clareza é o quê? Em cenários hipercompetitivos, as vantagens competitivas que eu tenha, elas são facilmente superadas, elas são rapidamente superadas. Num cenário tradicional, onde uma empresa desenvolve uma determinada vantagem competitiva e ela consegue aproveitar, tirar proveito dessa vantagem por um determinado período de tempo, em cenários hipercompetitivos a coisa é muito mais confusa, justamente porque eu crio uma vantagem competitiva, os demais players vão lá e se equiparam àquela vantagem que eu tinha. A coisa se dá muito mais em picos, em saltos pontuais, do que em vantagens que se ampliam, se estendem por mais tempo. Isso quer dizer que a competição ela se torna muito mais acirrada, até há toda uma questão ali, até que ponto a gente deve privilegiar essa aceleração e até que ponto isso não acelera, inclusive, problemas de natureza econômica e problemas sociais também muito graves por conta dessa mudança tão constante. Mas a verdade é que hoje é assim que o cenário, o mundo como um todo, eles estão funcionando. De novo, voltando para a perspectiva de vantagens competitivas. A gente falou no vídeo passado que uma vantagem competitiva é quando uma empresa possui um determinado atributo, ou uma determinada característica, ou um conjunto de características que a colocam em posição privilegiada. Se eu estou em mercados hipercompetitivos e a principal característica desses mercados é que as vantagens competitivas são superadas com muita facilidade, isso possivelmente quer dizer que uma empresa pode estar se esforçando muito para construir uma vantagem competitiva de qualquer natureza, não só do ponto de vista do marketing, como a gente falou no vídeo passado, mas de qualquer outra natureza, mas isso vai servir por pouco tempo, porque com muita facilidade outros competidores vão se equiparar ou vão superar aquela vantagem competitiva. Bruno, então a competição não tem fim nesse tipo de cenário. A competição não tem fim. E qual seria o caminho mais tranquilo ou menos problemático, né? Não sei se é possível dizer mais tranquilo, para eu viver nesse cenário hipercompetitivo? Aí passa por mudanças muito mais na esfera gerencial do que simplesmente pela perspectiva do marketing. Por quê? Pela perspectiva do marketing, ainda continua sendo a melhor maneira para você sobreviver a cenários de hipercompetição que você desenvolva ofertas cada vez melhores e que você trabalhe com foco na inovação. Ou seja, para eu dar um salto
um salto de fato e não apenas uma pequena melhoria, e com isso eu consigo eventualmente reter essa vantagem competitiva por mais tempo. Uma outra saída, pela perspectiva do marketing também, é que eu comece a trabalhar mais com questões subjetivas de natureza emocional, também tem vídeo da nossa série sobre branding falando sobre isso, e aí eu crio diferenciais que vão ser mais difíceis de serem copiados ou que leva mais tempo para eles serem copiados. Se eu trabalho também pela perspectiva da economia da experiência, vamos ter vídeo falando sobre isso, eu também estou construindo diferenciais que podem ser um pouco mais difíceis de serem replicados, de serem copiados pela concorrência. Então, pela perspectiva do marketing, a orientação continua sendo a mesma. Agora, pela perspectiva da organização como um todo, a hipercompetição possivelmente demanda novos modelos gerenciais e novos modelos até de liderança, porque para sobreviver a essa avalanche de mudanças, eu preciso, 1, de maior flexibilidade, 2, de maior empoderamento das equipes e dos líderes de todos os níveis. Eu preciso de modelos ágeis de gestão, porque isso significa dizer que antes eu me preparava, elaborava uma estratégia e me estruturava em relação àquela estratégia. Dependendo do que for, isso em cenários hipercompetitivos pode ser um problema, porque eu me estruturar para uma determinada estratégia pode significar que eu estou comprometendo recursos futuros com uma estratégia que daqui a um curto período de tempo ela não vai mais ser útil. No entanto, eu já vou ter estruturado uma série de pontos, uma série de fatores dentro da organização para atender aquela demanda. Só que a coisa muda com muita facilidade e aquele investimento vira um investimento a fundo perdido, porque na verdade eu não vou conseguir recuperar a partir do momento que a estratégia mudou. Ou seja, cenários hipercompetitivos, ele tem tudo a ver com o que a galera chama por aí de mundo VUCA, que é muito mais volátil, cheio de incertezas. Depois a gente pode até gravar um vídeo para falar especificamente sobre isso. Ele demanda mudanças pela perspectiva gerencial, porque eu preciso de uma estrutura que seja mais flexível. Isso tem tudo a ver com a economia do conhecimento também, depois eu prometo gravar um vídeo, estou prometendo uma série de vídeos aqui, mas a gente vai chegar lá, a gente vai gravar sobre todos eles. Nessa economia onde os bens são transformados, até porque eles têm uma participação ali, uma parte considerável do DNA deles que é puramente digital, e eles são transformados, transmutados com muita facilidade, eu ter uma estrutura rígida, isso é como decretar uma sentença de morte para uma empresa. Claro que em determinados mercados isso pode ainda demorar para acontecer, mas o que a gente vê é em todos esses mercados, ou em todos os mercados que são mais aguerridos, que são mais ativos, a gente vê com muita clareza esse cenário de hipercompetição. O caminho pela perspectiva do marketing é trabalhar melhor a minha oferta, gerar maior valor e trabalhar com foco na inovação. Isso não muda. Pela perspectiva da empresa como um todo, eu preciso estruturar a minha empresa de uma forma mais ágil. E isso inclui, às vezes, mudanças drásticas na equipe, na forma como essa empresa se organiza, na hierarquia, no organograma corporativo e principalmente na cultura e no modo de agir. Porque para que eu ganhe até a agilidade que eu estou falando que vai ser necessária no campo do marketing e no campo da inovação, e se eu parto da premissa de que num cenário hipercompetitivo a inovação tem que ser uma constante e não apenas uma inovação pontual aqui ou ali, porque, como eu disse, as vantagens competitivas elas não duram por muito tempo, então um novo tipo de estrutura empresarial de fato se torna necessário. Aí todos os pontos a respeito de business agility acho que são um caminho por onde a gente seguir, para onde a gente pode olhar, e a gente precisa repensar de fato uma série de dinâmicas, uma série de estruturas e formas de pensar dentro da empresa. Porque, na verdade, o principal efeito de um mercado hipercompetitivo, as vantagens competitivas que uma empresa constrói, elas não duram por muito tempo. Isso torna essa competição mais do que dinâmica, torna essa competição uma verdadeira loucura, uma competição caótica, onde o tempo todo o cenário pode estar mudando e, nesse sentido, todo planejamento, seja o planejamento estratégico, olhando para a organização como um todo, ou o planejamento de marketing, se eles forem conduzidos de uma forma tradicional, a empresa não consegue reagir. Simplesmente ela vai ficar presa na própria burocracia, nos próprios processos internos, e ela não consegue dar um passo adiante. Bom,
Esse foi o vídeo sobre hipercompetição. Caso tenha ficado algum ponto que, na visão de vocês, não ficou tão claro, por favor, deixem nos seus comentários, deixem o feedback de vocês, é super importante para a gente ir aprimorando esse conteúdo aqui no nosso canal. Deixem também sugestões para próximos vídeos, que é sempre muito bacana a gente receber essas sugestões e, na medida do possível, eu vou inserindo essas sugestões aqui no meu cronograma de produção. E nos vemos no próximo. Até lá!